lá, você vai ver agora no Lance Total. Pânico no Corinthians. Perseguido pela torcida, Roberto Carlos ameaça deixar o clube. Lamentação no Fluminense. O goleiro Diego Cavalieri falha na estreia da Libertadores e torcida não perdoa. E mais um Top 5 com os maiores perseguidos do futebol. Uma reunião nesta sexta-feira vai definir o futuro de um dos ídolos do Corinthians. Roberto Carlos afirmou com todas as letras em entrevista exclusiva ao Lancinete que está muito perto de deixar o timão. O lateral revelou que tem recebido ameaças de torcedores nas ruas e por telefone depois da eliminação na Copa Libertadores. A maior preocupação do Camisa 6 é com a segurança da família dele. Aos 37 anos, Roberto Carlos tem propostas de clubes dos Estados Unidos e não descartou a possibilidade de voltar a jogar fora do Brasil. A diretoria do clube comentou o caso. O seu procurador estaria chegando em São Paulo esses dias e aí vamos conversar. O presidente também está viajando, amanhã está em São Paulo e aí nós vamos ter uma conversa e ver qual caminho nós vamos seguir. O Corinthians continua, os jogadores estão aqui, todos. O Corinthians garante a segurança enquanto estiverem aqui. Fora existe os órgãos como a polícia, ele tem também segurança privada. Agora, ele tem que estar tranquilo para continuar jogando no Corinthians. E não é só Roberto Carlos que está sendo acusado de ser o responsável pela eliminação do Corinthians na Libertadores. O fenômeno Ronaldo também tem sido muito criticado. Nesta quinta-feira, um dos maiores torcedores do Timão, o ex-presidente Lula, foi mais um a cornetar o peso do atacante. Lula disse que já passou da hora de Ronaldo se aposentar. E não é de hoje que jogadores sofrem com a perseguição da torcida. Geralmente o caminho mais fácil para acabar com esse tipo de problema é o atleta deixar o clube. Relembre outros casos como esse no Top 5. Em quinto lugar, Kleber. O gladiador sofreu com as vaias da torcida do Cruzeiro em 2009. O atacante foi acusado de fazer corpo mole em campo e foi alvo de vários protestos. Magoado, Kleber se transferiu para o Palmeiras. Em quarto lugar, Ronaldo. Em 2008, o fenômeno conheceu a fúria da nação rubro-negra. O atacante, que tratava de uma lesão na gávea e várias vezes se declarou torcedor do Flamengo, dava a entender que jogaria no clube carioca, mas o R9 surpreendeu a todos e foi parar no Timão. Ronaldo teve a camisa dele queimada na gávea e até hoje, quando enfrenta o Flamengo, é muito vaiado. Em terceiro lugar, Carlitos Tevez. Mais uma vez, a frustração na Libertadores foi motivo para acabar com a idolatria de um jogador do Corinthians. A eliminação para o River Plate nas oitavas de final da competição sul-americana em 2006 provocou o ódio da Fiel, que elegeu o argentino como grande culpado. Na saída do estádio, o jogador foi xingado e o carro dele foi chutado por um grupo de torcedores. Com medo de continuar no clube, Tevez foi parar no futebol inglês. Na segunda posição, Wagner Love. Em 2009, o artilheiro do amor trocou o Palmeiras pelo Flamengo por conta da ira da torcida do Verdão. Revoltados com a perda do título brasileiro e o fraco desempenho do jogador na competição, membros de torcidas organizadas agrediram o atacante quando ele deixava uma agência bancária. Em primeiro lugar, Edilson, o Capetinha. A Fiel esqueceu todo o passado vitorioso do atacante pelo Timão quando o Corinthians foi eliminado da Libertadores de 2000. O Capetinha ficou marcado como símbolo da derrota para o Palmeiras. Tudo porque o jogador não quis participar das cobranças de pênalti. Depois do jogo, Edilson foi cercado por torcedores no estacionamento do Parque São Jorge e só conseguiu deixar o clube com a ajuda de seguranças. Após o episódio, o atacante decidiu jogar pelo Flamengo. No Fluminense, a torcida tricolor está pegando no pé do goleiro Diego Cavalieri. Ele falhou num dos gols de cabeça do baixinho argentino Franco Niel. Com isso, o peso do empate em 2-2 com o Argentino Júnior na estreia pela Libertadores caiu nas costas do goleirão. Foi a primeira vez, então foi
uma situação nova da minha carreira. Ontem a torcida manifestou no segundo gol ali uma satisfação. Como eu falei depois do jogo, eu tô tranquilo, estou fazendo meu trabalho. E no Flamengo, luxos para luxa. Nesta quinta-feira, o treinador rubro-negro ganhou mimos que nem o ex-melhor do mundo, Ronaldinho Gaúcho, tem. Flamengo virou luxo, Flamengo virou luxo. Sabe quem tá com a 10? O Ronaldinho Gaúcho. Flamengo virou luxo, Flamengo virou luxo. Sabe quem tá com a 10? O Ronaldinho Gaúcho. Confirmado. Ronaldinho Gaúcho vai estar em campo no próximo domingo contra o Resende Macaé. No treino desta quinta-feira, o camisa 10 da Gávea foi bem nas finalizações. Além de treinar forte, o craque também mostrou mais uma vez o seu lado descontraído, sempre com um sorriso característico e as famosas brincadeiras. Brincadeiras à parte, no treino desta quinta-feira, o jogo contra o Resende é sério e por um motivo que Ronaldo Angelim revela para a torcida. Primeiro que é um jogo que o professor vai testar algumas formações, né? Que ele possa vir usar mais na frente. Então, serve de modo ele ter um parâmetro, qual é a melhor formação da equipe, e aí ele decide e vai ver que forma ele vai jogar nos jogos mais decisivos. Aliás, por falar na equipe do sul do estado, os rubro-negros têm péssimas lembranças do adversário deste fim de semana. Em 2009, na semifinal da Taça Guanabara, o Resende derrotou o Flamengo por 3-1 no Maracanã e fez a decisão do primeiro turno do estadual contra o Botafogo. Mas para Léo Moura, o momento agora é bem diferente daquele vivido há 2 anos. Viver hoje presente hoje é totalmente diferente, né? A gente encara, lógico, esse time não é numa semifinal, mas a gente respeita porque fez uma boa campanha. Tem jogadores também de qualidade do outro lado, mas hoje a gente vive um outro momento e a gente quer terminar essa primeira etapa aí continuando 100% no campeonato. No fim do treino, o técnico Vanderlei Luxemburgo ainda deixou o centro de treinamento Ninho do Urubu em Vargem Grande de helicóptero e seguiu para a Gávea sem dar maiores explicações. E chegou a hora das rapidinhas do dia. O meio-atacante Leandro é o novo reforço do Vasco. O jogador que teve passagens por Grêmio e São Paulo foi apresentado na Colina nesta quinta-feira. Me vejo como meio-atacante, né? Acho que o Ricardo foi bem. Eu acho que é onde eu posso render mais. Claro que na medida que as coisas acontecem, na falta de alguns jogadores, a gente pode ajudar de uma outra forma. O apoiador Kleberson, fora dos planos de Vanderlei Luxemburgo no Flamengo, foi emprestado para o Atlético Paranaense. O jogador volta a defender o Furacão depois de 7 anos longe da Arena da Baixada. O deputado Romário estreou na tribuna da Câmara em Brasília nesta quinta-feira. Em discurso, Baixinho reforçou a sua vontade de ajudar o esporte e os portadores de necessidades especiais. Felipe Massa marcou o melhor tempo do dia na sessão de testes coletivos da Fórmula 1 no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha. A quinta-feira também ficou marcada pela homenagem dos pilotos da categoria a Robert Kubica. Todos os carros da Fórmula 1 foram para a pista com a mensagem "Melhore logo, Robert". O polonês ainda permanece internado depois de sofrer um grave acidente num rally no último domingo. Franco Niel, carrasco do Fluminense na estreia da Libertadores, já foi eleito ícone gay na Argentina em 2009. O anãozinho, como é conhecido na imprensa do país, derrotou ídolos como Verón e Palermo nesta disputa. Mas ele não é gay não, viu, gente? O objetivo da enquete foi só escolher um jogador que representasse o respeito à diversidade sexual. E o Lance Total termina aqui. A gente volta amanhã. Até lá, tchau!